Os estados e os municípios vão ter 4 anos para quitar uma dívida bilionária com milhares de brasileiros. São ações que pessoas comuns ganharam na justiça dos governos estaduais e municipais. Uma lei aprovada pelo Congresso encurtou, deixou mais curto aí o prazo para o pagamento. Agora, Fábio William, a pergunta é: de onde vai sair esse dinheiro? Ô, Rodrigo, é essa pergunta, justamente essa, que governadores e secretários de Fazenda já estão se fazendo. Quem estava acompanhando a discussão pôde se preparar. Quem não, vai ter mais um desafio pela frente. Uma espera que parece não ter fim. Servidor do governo do Distrito Federal, Prisco passou 2 anos e meio sem receber o ticket de alimentação. Isso foi lá no fim da década de 90. Ele e outros colegas entraram na justiça e ganharam a ação. Há mais de 12 anos, o governo foi condenado a pagar o que devia. Hoje, cerca de R$22 mil, mas simplesmente não paga. Isso é uma injustiça, um ticket de alimentação que é da mesa do trabalhador. Muitos pais de família que estão aí, eu mesmo na época tive muita necessidade, morava de aluguel na época. Hoje, graças a Deus, eu tenho onde morar, né? Com muito sacrifício, né? Prisco não está sozinho nessa angustiante expectativa. Aliás, essa história de governo que deve e não paga é muito mais comum do que a gente imagina. O Conselho Nacional de Justiça fez um levantamento para saber o tamanho da dívida que municípios, estados e o governo federal têm com pessoas e empresas que já receberam a palavra final da Justiça determinando o pagamento. Acredite, até 2014, o total da dívida já passava de 97 bilhões de reais. São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul são os maiores devedores. A dívida de São Paulo, do estado e municípios juntos, é quase a metade dos precatórios devidos. Tem casos como o do marido da Maria Odete, que morreu sem receber o valor definido pela Justiça pela desapropriação de um imóvel. O principal herdeiro falecer sem ver os seus direitos garantidos. E agora os herdeiros ainda penam para conseguir essa conquista. É triste, é bem triste, é bem desagradável. Essa angústia pode estar próxima do fim. O Congresso Nacional aprovou uma lei alterando a Constituição e definindo um prazo para o pagamento dos tais precatórios. Estados e municípios terão de quitar as dívidas em até 4 anos, até dezembro de 2020. Pela regra anterior, os governos tinham mais tempo para fazer os pagamentos, até 15 anos. Mas em março, o Supremo Tribunal Federal considerou irregular, derrubou essa regra. E agora o Congresso definiu como os pagamentos terão de ser feitos e que fontes de recursos poderão ser usadas. O presidente do Comitê dos Secretários Estaduais de Fazenda, André Horta, diz que os estados vinham acompanhando essa discussão há algum tempo e muitos puderam se preparar para fazer os pagamentos, que serão parcelados de acordo com regras previstas na lei. Mas reconhece que para alguns não vai ser nada fácil. Vai ter que encurtar aí em quase a metade do prazo, né? Então as obrigações vão ter que praticamente dobrar. Então, num ano como esse, é mais uma dificuldade aí, mais um desafio para os estados enfrentarem. É mais uma conta para ser administrada pelos estados, né? Muitos já estão em crise, bota a crise nisso e não tem jeito. Só uma boa gestão mesmo para conseguir se livrar dessa, Ana, Rodrigo. Pois é, Fábio, veio num momento difícil de crise aí para estados e municípios essa decisão, mas realmente também você ganhar uma causa na justiça e ter que esperar até 15 anos para receber também é complicado, né? Boa gestão diz que em casos assim você deixa o dinheiro separado, né? Para quando, caso venha a perder, você poder pagar. Deveria ser Planejamento, assim. né? É isso aí. Até já, viu, Fábio?